Então é isso aí, nação. Vamos chegar agora com mais um vídeo aqui no nosso canal sobre mercado da bola. Isso mesmo, o Flamengo já monitora alguns atletas que, inclusive, já fez proposta oficial e agora aguarda apenas a abertura da janela de transferência para poder já finalizar mais uma contratação para essa temporada. Que jogador é esse? Vamos saber agora. De acordo com o site Globoesporte.com, Flamengo negocia empréstimo com opção de compra de Marcos Antônio da Lazio. O rubro-negro tem aval do volante de 24 anos e italianos veem com bons olhos a transferência, ou seja, mais um volante aí sendo contratado para 2024. Muita gente aí pode pensar: para que o Flamengo quer mais um volante, já que no elenco tem diversos jogadores que podem atuar nessa função? Mas, por exemplo, agora na Copa América, o Flamengo praticamente não tem volante. Teve que improvisar um zagueiro, né? Léo Ortiz jogou diversas vezes aí como primeiro volante porque não tinha jogador de origem no elenco principal do Flamengo. Então, o Flamengo, como é um time que pretende brigar por todas as frentes que está disputando, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, precisa sim investir forte em jogadores que em cada posição tenha alguns atletas que merecem ser titular. Flamengo e Marcos Antônio encaminham a passos largos para transformar a paquera de longa data em relacionamento sério. Jogador e clube já decidiram caminhar juntos a partir do segundo semestre e agora negociam com a Lazio as negociações, as condições do acordo. Ou seja, o Flamengo já tem uma boa conversa encaminhada tanto com um atleta assim como também com seu clube, a Lazio da Itália, né? O Flamengo já se acertou com o jogador, encaminhou tudo, né? Tempo de contrato, salário, né? E fez a proposta de empréstimo com obrigatoriedade de compra, né? O Flamengo terá que comprar o jogador no final do empréstimo que o jogador estiver vestindo a camisa do Flamengo. Então, né? Falta pouco aí para que essa primeira contratação dessa janela de transferência do meio do ano seja concretizada. Ciente do desejo do volante de 24 anos de defender o clube e dos valores previstos de salário, o Flamengo negocia com o clube italiano o empréstimo por um ano com opção de compra. As três partes estão dispostas a um acordo e tratam o negócio como questão de tempo para ser concretizado. O contrato inicial dos rubro-negros foi uma cessão gratuita, o que a Lazio rechaçou. Desta maneira, o Flamengo pagará um valor pelo empréstimo que será abatido um ano depois, caso decida exercer a cláusula de compra. As cifras para ficar com Marcos Antônio em definitivo, a partir de meados de 2025, também estão em pautas. A expectativa é que o valor da compra gire entre 5 e 6 milhões de euros, mais bônus. Esta está em discussão ainda a cláusula de obrigação de compra. A Lazio deseja que o Flamengo a exerça caso o jogador atue 50% dos jogos do clube no período do empréstimo. O rubro-negro avalia as condições para fazer a contraproposta, isso mesmo. Como o atleta só pode atuar a partir de 10 de julho, as partes entendem que não há pressa para a conclusão da negociação, né? Ou seja, né, se o jogador, durante esse empréstimo, o Flamengo colocar ele 50% dos jogos que o clube disputar, terá a obrigação de comprar o jogador, né? Isso é uma das cláusulas que o Flamengo terá que aceitar caso as partes se entendam e feche essa negociação. Confiante no acordo, a diretoria rubro-negra aguarda ainda o aval de Tite para concretizar o negócio. O nome, por sua vez, agrada ao treinador.
Cria das categorias de base do Atlético Paranaense, Marcos Antônio tem 24 anos e é da mesma geração de Vinícius Júnior na seleção de base. Com passagens pelo Estoril de Portugal e o Shakhtar Donetsk, foi comprado pela Lazio em 2023 e emprestado ao PAOK da Grécia na última temporada, quando foi campeão nacional. Portanto, o Flamengo aí encaminhando a sua primeira contratação para essa nova janela de transferência que deve se abrir no próximo mês. E ainda continuando, falando sobre mercado da bola, o Flamengo empresta jogador, né, para um outro clube. Flamengo empresta Peterson ao Estrela da Amadora, com preços de direitos fixados. Veja valores. Catarinense de 20 anos, deixa o Atlético Paranaense e fica na equipe portuguesa até junho de 2025. O Flamengo definiu o empréstimo do atacante Peterson, de 20 anos, para o Estrela Amadora de Portugal. O vínculo do jovem com a equipe portuguesa é válido até o fim de junho e, após o período de cessão, os europeus têm a opção de compra de 60% dos direitos econômicos, ou seja, 750 mil euros, 4,4 milhões de reais. Peterson, que tem contrato com o Flamengo até o final de 2027, assinou com os portugueses nos últimos dias. Antes de oficializar o acerto com o Estrela, o atacante tinha questões a resolver com o Atlético Paranaense, clube para qual foi emprestado no início da temporada, mas foi afastado. O catarinense de 20 anos sempre teve tratamento de joia dentro do Flamengo e teve papel importante na conquista do Campeonato Brasileiro das categorias Sub-17 e Sub-20. No Sub-17, aliás, fez o gol do título contra o Vasco na goleada por 4-1 em 2021. No final de 2022, Peterson chegou a ser acertado com o Barcelona, mas uma punição da UEFA ao clube catalão inviabilizou o negócio. Cria do Ninho, o atacante tem 8 partidas como profissional. No Atlético Paranaense, disputou apenas um jogo oficial e balançou a rede contra o Londrina. Então, o Flamengo aí, sabendo que esse atleta não teria espaço no seu elenco principal, decidiu emprestá-lo mais uma vez aí com opção de compra, né? 4,4 milhões de reais ao seu final de contrato, caso o seu clube agora português exerça essa condição no final do empréstimo, né? Então essas foram as informações do mercado da bola, né? A qualquer momento poderemos trazer novas notícias aí relacionadas a jogadores que estão vindo e a jogadores que podem sair do nosso Mengão. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam da atuação do Flamengo ontem? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.